O nosso querido irmão Marcelo, lá de Brasília, ele manda aqui, ó. Irmão Léo, qual sua visão para o futuro da maçonaria? Será que ela continuará mantendo sua tradição? Boa. Vamos lá. Eu tenho um ponto de vista bem diferente sobre esse tema, tá? Vamos lá. Eu acho. Espero que vocês entendam minha linha de raciocínio. Se eu não conseguir me fazer entender, vocês me ajudam, tá? É assim. Eu acho que a maçonaria ela é tradicional do ponto de vista dos trabalhos internos. Essa é a minha visão. Eu acho que a tradição da maçonaria se resume ao como ela faz, como ela anda, como ela toca, como ela conversa, o trabalho lá dentro do templo. Porque fora, a maçonaria é progressista. Se você parar para olhar a história da maçonaria, ela não é tradicionalista, ela é progressista. Quando existiam escravos, quem que fez as coisas andarem? Foi a maçonaria, então ela foi progressista. Quando existiam os países eram colônias, quem que promulgou uma libertação? A maçonaria. Então, assim, quando a gente fala de tradição, eu acho que a tradição da maçonaria se resume à forma de trabalho, não à forma de pensamento. Então, eu acho que a forma de trabalho maçônico dentro do templo não vai mudar nunca, mas a forma de pensamento ela evolui. O iluminismo é uma prova muito clara disso. Então, enquanto se vendia indulgências, houve uma revolução interna das pessoas para que as coisas melhorassem e mudassem. E quem fez isso e quem catapultou esse sentimento foi a maçonaria. Então, a gente não pode confundir a maçonaria como tradicionalista. Ela não é tradicionalista. Ela é tradicionalista na forma de trabalho, não na forma de pensar dos maçons. Os maçons, ao meu ver, são pessoas contemporâneas, com visão de futuro. Por quê? Porque a gente quer fazer. Como é que é a frase? Faz 5 anos que eu não falo, 4 anos que eu não falo. A gente quer tornar feliz a humanidade. Então, se a gente quer tornar feliz a humanidade, significa que ela não está feliz da forma que devia estar. Então, a gente precisa mudar alguma coisa. E se a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa quebrar algumas tradições que não estão mais andando junto com o mundo. Então, a minha visão de tradição da maçonaria se resume ao que se faz em templo, não ao pensamento. E aí, Manuel, aproveitando essa deixa aí da pergunta do irmão Marcelo, inclusive seu xará, né? Como é que você, já um cara com mais de uma década de maçonaria aí, como é que você vê e o que que você ouve dos maçons mais antigos? Primeiro, como que é a visão do Léo, a concepção do Léo, e depois o que que o Léo ouve dos maçons mais antigos, né? Se é que eu posso usar esse termo antigo, com relação ao que a gente está fazendo aqui, com relação ao que o Bode Pensando está fazendo. Essa maçonaria na internet, não maçonaria de internet. O Bode Pensando não faz maçonaria de internet. A maçonaria na internet, falando de, obviamente, respeitando um limite, um determinado limite, mas falando sobre maçonaria para um público que até então não tinha tanto conhecimento ou que estava com conhecimento equivocado. Bem, eu acho assim, essa é uma coisa interessante. Na minha visão, tá? O que a gente faz aqui, a maçonaria, o que ela é? O que a gente estuda lá dentro? São conhecimentos da humanidade. Então você tem um pouco da Cabala, ou Cabalá, tem um pouco do hermetismo, tem um pouco da numerologia, da astrologia, astronomia, as 7 artes liberais. Então, assim, são coisas que foram estudadas a vida inteira da humanidade. Então, desde as escolas herméticas, platônicas, a alquimia medieval e a maçonaria, os Rosa Cruz, são conhecimentos da humanidade. O conhecimento da humanidade você não consegue segurar. Não é dentro do templo que se segura. E o que você faz aqui é você pega um conhecimento da humanidade e, e leva para quem não tem esse acesso. Vou dar um exemplo para você. Quer estudar maçonaria sem ser maçom? Primeira coisa, não abra livro nenhum maçônico. Essa é a primeira coisa. Eu vou fugir um pouco do que você perguntou, mas depois eu volto, tá? Uhum. Nunca leia um livro maçônico. Por quê? Porque um livro maçônico? Porque a maçonaria ela sustenta em cima do que você passou, das suas sensações e experiências no dia da sua iniciação. Então você lê sobre maçonaria
sem ter passado pela iniciação, é a mesma coisa que você tentar sentar numa moto, achar que vai sair andando, sem nunca ter andado de bicicleta. Você precisa ter passado pela bicicleta para conseguir sentar numa moto e andar. Você pode até chegar, mas que vai ser muito mais difícil, vai. Então, assim, quer ler sobre maçonaria? Leia sobre conhecimento da humanidade. Vou dar uma dica. Posso falar sobre um canal, não é concorrente, mas um outro canal do YouTube? Pode, por favor, fica à vontade. Você vai e digita assim, hermetismo, e o canal é... Ai, meu Deus do céu. Acabou de fugir o nome do canal. O canal é da professora Maria Helena. É uma senhora que sabe tudo sobre conhecimentos da humanidade. Ah, é Conhecimentos da Humanidade o nome do canal. Oxi. Então você coloca Hermetismo, Conhecimento da Humanidade. Você vai conhecer muita informação maçônica que não é maçônica. É um conhecimento da humanidade. Então, o que você faz aqui, Marcel, do meu ponto de vista, é você pega um saber que já existiu em tempos antigos e traz para uma forma nova de se divulgar. Isso tem a ver com maçonaria? Tem. Mas por quê? Porque a maçonaria está dentro disso. A maçonaria está dentro do contexto de crescimento pessoal. É uma escola iniciática, assim como foi a escola platônica, a escola hermética. Né? Então, quando você fala aqui, você não está falando de maçonaria, você está falando de sabedoria da humanidade, que qualquer um souber procurar, vai achar. Não precisa ser maçom. Se você sendo maçom, fica mais fácil, porque os caminhos estão ali abertos. É a mesma coisa, você quer conhecer mais sobre isso? Entra na Rosa Cruz. Na Rosa Cruz, esses conhecimentos vão chegar até você também. Então, assim, nós estamos falando da parte filosófica da maçonaria, né? Porque existem muitas outras partes. Mas o conhecimento que a maçonaria ensina aos seus integrantes é um conhecimento que não é dela, é da humanidade. A forma que ela ensina é que é dela. E é aí que está o segredo. É aí que a gente não pode falar como que ela ensina. Que não é nada demais também. Exatamente. E uma coisa Agora, que... Oi, pode falar, desculpa. Agora, sobre como os velhos enxergam, velho não é sinônimo de idade, é de cabeça. Tem velho de 20 anos e tem jovem de 70. Então, sempre vai ter os rabugentos e sempre vai ter os que são para frentex.